Vamos curvar nossas cabeças e orar a Deus. Amado Deus, querido Pai, Senhor, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui na Tua casa, Papai. Nas direções do culto dos varões, dos homens, que o Senhor possa fazer presente, Papai, nesse culto. Que o Senhor possa vir, Papai, falar com cada um da Tua maneira, da Tua forma, Papai. Nós estamos aqui para receber de Ti. Não sou grato a Ti por tudo que o Senhor tem feito, por esse domingo abençoado que o Senhor tem nos concedido, Papai. Desde já nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Grupo de louvor. Amém. Vamos adorar a Deus. Entregue o seu melhor para Ele. Toda honra e toda glória ao nosso Senhor Jesus. Por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. Se eu passar pelo fogo, não temerei. Na Tua fumaça de glória, eu entrarei longe dos santos, não sei mais viver. Atmosfera diferente aqui, eu posso sentir a presença de Deus neste lugar. Ele quer tocar você nessa noite, Ele quer falar com você. Chame Ele. Vamos chamar a presença dEle para este lugar.
Vamos chamar Ele para a nossa vida, para a nossa casa. Ele quer escutar você, Ele quer escutar o seu coração, Ele quer escutar o seu clamor. Vamos adorar a Ele. Oh Senhor, fala conosco. Fala conosco, Deus. Sabe viver e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Amém, Deus, glória a Deus. Vamos continuar sentindo essa presença maravilhosa do Espírito Santo. Abre o seu coração, não fique calado não, não fique parado não. Não fique calado, adore mesmo. Adore, porque quando você adora, Deus está trabalhando no meio do louvor. Não fique calado, porque Deus quer ouvir a sua voz. Deus quer ouvir a sua adoração. A Ele seja dado toda a glória, toda a honra, toda a adoração. Fala conosco, Deus, nós te chamamos. Aleluia. Todos já conseguiram ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada, e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. Ficar feliz. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada, e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada, e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você
você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, só tenho você, Deus, só tenho você. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, só tenho você, Pai, só tenho você. Só faltava eu perceber. Quantas vezes, olha o tanto que é interessante, quantas vezes a gente erra com Deus, a gente peca, a gente falha, e Deus poderia olhar para nós e falar assim: eu vou desistir dele, eu vou usar outra pessoa, eu vou atrás de outro, eu vou levantar outro vaso. Mas em vez de pegar outro vaso, Ele fala: eu vou consertar o que está quebrado, eu vou insistir de novo nele, eu vou resgatar de novo, eu vou perdoar de novo, porque eu não vou abandonar Ele. Muitas das vezes a gente abandona o Senhor Jesus porque a gente acha que a gente não merece o amor incondicional dele. A gente acha que Deus, com a misericórdia dele, Ele não vai olhar para nós de novo. A gente se sente constrangido, envergonhado, porque por mais que a gente tente, a gente continua a errar. Por mais que a gente tente, a gente continua falhando com Ele. Mas Deus fala: eu não quero outro vaso, eu quero você. Eu não quero outro barro, eu quero você. Você é especial para mim, você tem um valor para mim. Você pode errar, você pode falhar, mas eu ainda te amo. Eu vou trabalhar e eu vou continuar insistindo até o último ar da sua vida. Jesus, Ele não derramou o sangue lá na cruz para desistir de você assim, não. Não. Ele não pagou o preço para você ir vagar para o mundo afora, não. Porque por mais que você vague lá fora, sempre Ele vai te esperar com braços abertos aqui. Você quer andar lá fora, vai. Você quer ir para fora, vai. Mas Ele sempre vai estar aqui falando: vem para perto de mim, que este é o melhor lugar. É aqui, é na minha presença, é na minha casa. Eu te dou de comer, eu te dou de beber, eu te dou o que vestir. Enquanto você vaga lá fora, eu estou te esperando, estou guardando a sua vida. Então não deixe para depois, não deixe para mais tarde. Deus, Ele nunca vai nos abandonar, nunca. Por mais que a gente se sente fraco, cansado, sozinho, Ele fala: ei, eu estou com você. Você não está sozinho, não. Você não está sozinho, não. A minha presença está com você. Eu vejo você acordar, eu vejo você trabalhar, eu vejo você dormir e eu te sustento, eu te guardo. A minha presença é contigo. Se você sente que às vezes você está distante do Senhor nessa noite, receba Ele aí. Receba Ele tocando em você aí agora. Ele vai te tocar aí agora. Receba o abraço incondicional do Senhor nessa noite, porque Ele está te abraçando. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Ei, chame a presença dEle, fale com Bastou Ele. eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei
Eu vaguei. Tá lindo! Aleluia! Mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Aleluia! Só tenho você. De novo, tá muito lindo, vamos lá! Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, oh papai, só tenho você. Só faltava eu perceber. Obrigada, Senhor, por não desistir de nós. Obrigada, Pai, por nos amar tanto assim. Nós te agradecemos, Senhor, por permitir essa oportunidade de te adorar. Obrigada, Deus. Aplauda o Senhor Jesus nessa noite. Amém? Que louvor que fala com a gente, né, irmãos? Estamos gratos a Deus por tudo. Continua em pé para a gente estar, franquear uma oportunidade para o Caio, né, para estar trazendo uma saudação e já aproveitar, Caio, orar pela taça, tá bom? Pode subir aqui em cima. Fique na paz, porque Deus quer falar com cada um de nós, amém? Amém, irmãos? Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Vamos orar pelos pedidos dos nossos irmãos, estendendo as suas mãos para cá. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós colocamos diante do Senhor esses pedidos de nossos irmãos. O Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor foi quem determinou o propósito da vida de todos nós. Nós pedimos que o Senhor nos conceda aquilo que for segundo a Tua vontade, aquilo que for melhor para nós, aquilo que for lícito a nós, para que a Tua vontade se cumpra em nossas vidas. Ó Senhor, realize esses pedidos, de modo que o Senhor seja glorificado, de modo que o Teu nome seja anunciado tremendamente. Em nome de Jesus, amém. Quero dar uma saudação aos irmãos. Quero ler o que está escrito lá no Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 26. Diz assim: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Podem se assentar, por favor, não precisa ficar em pé. Certa vez eu ouvi, mais de uma vez, alguém dizendo que ser cristão não é difícil, é impossível. E eu concordo. Se você estiver sozinho, é de fato uma tarefa difícil. Mas a questão é que aquele que nos chamou, nos salvou, nos deu uma direção, falou, vai, não peques mais. Ele vai conosco. Ele é o Consolador, como o versículo diz. Ele nos consola, Ele nos guia, Ele nos direciona. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Não importa quais são as circunstâncias das nossas vidas, não importa quantas vezes nós cheguemos a tropeçar, o Senhor vai estar do nosso lado em todo o tempo. Ele vai estar em todo o tempo nos sustentando, nos mantendo de pé. A palavra de Deus diz que Ele é a nossa força, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso baluarte. Então não tem motivo para você ficar com medo se, quanto ao amanhã, a palavra de Deus diz que o amanhã pertence ao Senhor. Tenha segurança de que aquele que começou a boa obra em você, Ele é fiel para terminá-la. Esse é o que eu queria falar aos irmãos. Eu agradeço a sua oportunidade. Em nome de Jesus. Amém, né, irmãos? Esse Deus é maravilhoso, né? Ele é fiel, é bom conosco o tempo todo. Amém? Irmãos, a gente vai ter uns 2 minutinhos de comunhão com os irmãos, né? Vamos colocar de pés. Aí todos podem ter a oportunidade de cumprimentar o irmão, de abraçar, né? Então 2 minutinhos para a gente ter essa comunhão com os irmãos. Amém?
possa ficar à vontade. Queria convidar a missionária para estar trazendo uma saudação nos nossos corações. Fica tranquilo, você está no melhor lugar, na casa de Deus, amém? E Ele já faz presente no meio de nós. Pai Senhor, irmãos. Espero que com fé em Deus está todo mundo bem, né? Todo mundo feliz e bonito, né? Eita, igreja bonita, é a palavra viva. Quero ler aqui, irmãos, em 1 Coríntios 15, 58, que fala assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Na NVI, irmão, fala assim, ó: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. O trabalho de vocês não é inútil. Então, irmãos, não vamos ter medo de trabalhar na obra do Senhor, não. Vamos trabalhar porque a palavra do Senhor fala que a obra do Senhor ela não é inútil para quem trabalha. Ela não é vã. Ela volta, irmãos. Se você tiver interesse em trabalhar na obra do Senhor, trazendo alma. Trabalhar como, irmãos? Trazendo almas, trazendo vidas para ser transformada aqui dentro da igreja, trazendo os irmãos, pessoas que estão perdidas, trazendo para ouvir a palavra do Senhor, que é ouvindo que a gente é liberta. É ouvindo, irmão, a palavra. Trabalhando mesmo, lavando a igreja, trabalhando algum serviço que tiver dentro da igreja também. Trabalhar na obra, dizimar, ofertar, trabalhar na obra. Abraçar, igual essa comunhão que teve aqui agora também, trabalhar na obra. Tudo é trabalhar na obra do Senhor. A obra do Senhor ela é maravilhosa. E a palavra do Senhor fala que o fardo dele ele é leve e suave. O nosso é pesado, porque a gente quer carregar nas costas aquilo que não nos pertence. Porque os nossos pecados, nossos fardos já foram todos levados por Jesus quando ele morreu na cruz do Calvário. Então nós temos que aprender a descansar, né? Entregar e descansar. E só trabalhar na obra do Senhor, porque o nosso papel aqui é esse, irmão, na vida. Deus colocou nós aqui para nós ir e ganhar almas para o Senhor, saquear o inferno, trazer almas. Porque vindo, ouvindo a palavra que é liberta. Irmãos, eu foi muitos anos frequentando igreja. Eu frequentava igreja, eu ia à igreja, assim, nunca firmei, nunca quis compromisso. Até uma vez até coisa que a pastora, meu tio falou: e depois que está desse jeito aí que tu está, não aceita mais Jesus não, está confortável. E realmente, eu estava confortável no meu pecado. Eu falava assim: eu não estou fazendo mal para ninguém. Eu tomo minha cerveja dentro da minha casa, compro com meu dinheiro, não devo nada para ninguém. Aí, olha o tanto que o diabo ele é sujo. Aí eu falava: para mim ser crente, igual eu vejo muitos crentes por aí, eu prefiro ficar do jeito que eu estou. Então, assim, a gente, irmão, o diabo é tão sujo que ele põe isso na mente da gente. Você já está boa, irmã. O diabo fala: você já está boazinha. Você não precisa ser crente, não. Para quê? Você não está fazendo mal para ninguém igual eu pensava. Eu pensava assim, irmãos. E foi vindo. Lá um dia, na tenda, lá do pastor Junei. Foi na tenda, irmãos, que o Espírito Santo me pegou de jeito. E eu não vi quando eu fui. Mas eu só sei que quando eu vi, eu estava lá na frente, me acabando de chorar, e penso na noite tribulada. Mas para a honra e a glória do Senhor, eu nunca me afastei dos caminhos do Senhor. Não sou santa, sou falha também, estou em processo de santidade. Mas estou aqui, irmão, caminhando juntamente com meus pastores. Para a honra e para a glória do Senhor. Eu agradeço a oportunidade. Amém, né, irmãos? É isso, é verdade. Nós somos seres humanos, pecamos, mas Deus, igual o louvor, né? Ele está de braços abertos para acolher. Qualquer hora que você pedir socorro, Ele vai estar de braços abertos para nos acudir, para nos abençoar. Amém? Irmãos, convidar o bispo, né, para estar trazendo uma saudação aos nossos corações. E é isso, irmãos. Nós estamos aqui, né, para fazer a obra de Deus, né? Cada um de uma maneira, de uma forma, mas a obra de Deus precisa de cada um de vocês, de mim, de cada um de nós. Amém? Graça e paz. Todo mundo bem? A palavra do Senhor, ela é fiel.
E a Bíblia diz assim no livro de Gênesis, primeiro livro, primeiro versículo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Para um bom entendedor, nós já entendemos que Deus é criador. Se você veio hoje aqui em busca de algo impossível, não recebeu ainda, Deus é criador. Existem muitos evangelhos aí fora, muitos ministérios, muitos deuses, mas o único que ressuscitou Lázaro, o único que entrou na fornalha, o único que entrou na cova com Daniel, o único que abriu o mar vermelho, o único que criou os céus e a terra, é esse que nós servimos. Então acredite, porque o Deus que criou os céus e a terra, Ele está hoje aqui nesta noite e pode dar uma solução, um ponto final em qualquer luta que eu ou você estivermos passando. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, né, irmãos? Esse Deus que nós servimos, né? Você serve, está com a oportunidade de estar servindo esse Deus, porque não depende dele, depende de você. Amém? Queria convidar o Mário Sérgio, está trazendo um louvor para nossos corações, para nos falar mais conosco. É porque Deus fala o tempo todo, basta nós ficar atento o que Ele quer falar com nós, né? Através do louvor, através da saudação, Deus está falando o tempo todo. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. É impossível sair dessa igreja e falar que Deus não falou conosco, né? Desde o início do culto, Deus já está falando, né? E fala ainda mais que as coisas mais importantes que você fez no decorrer da sua semana, a maior de todas foi que você deixou o conforto da sua casa e veio para a casa do Senhor adorar e exaltar o nome dEle, amém? Glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Com a melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Oh,
pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abri o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Aleluia, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Linda demais essa canção, né? Que lindo, que bênção. Você é filha de Deus, você é filho de Deus, gente. Será que dá para animar um pouquinho mais? Diga para o irmão que está do seu lado aí, vamos usar esse dinamismo. Diga aí, você é filho de Deus, filha de Deus. Diga aí, diga aí, diga aí. Aleluia, profetiza aí. Glória a Deus. Que lindo, que lindo. Que bom que você veio, tá? Que bom que você veio, tá? Que bom que você pôde estar aqui hoje. E que lindo que você pôde acolher essa oportunidade que Deus então te deu, né? Tudo que nós fazemos, eu acredito assim, está debaixo de uma permissão de Deus. E eu também creio que tudo é uma oportunidade que Deus nos dá. Eu estava lendo a história de Abraão e eu entendi uma coisa interessante naquela história. Eu até falei isso aqui no dia que nós estávamos aqui com os varões no café. Deus pede para Abraão, vocês lembram que Deus pediu, sai da sua terra, não é um pedido? Sai da sua parentela. Tem muitos de nós que somos muito apegados aos parentes, né? Queremos sair de perto de jeito nenhum, mas Deus vai falar para ele, sai da sua parentela, sai dessa terra aí, vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Imagina você, um homem que está instalado num lugar, perto dos seus parentes, confortável, tudo tranquilo, tudo correndo bem. Aí vem um Deus pedir para ele sair de lá, para uma terra que ele nem sabia. Aí eu aprendi uma coisa, irmã Joelma. Tem muita coisa que Deus pede para a gente, porque Ele está querendo abrir uma oportunidade para a gente. Quando Ele fala, sai da sua terra, da sua parentela, Ele está abrindo uma oportunidade para Abraão. Qual que é a oportunidade, pastor? De ser o pai de uma grande nação, de abençoar, porque Ele vai dizer para Abraão, eu vou te abençoar, e eu vou te fazer maior, mais forte, muito mais numeroso do que as estrelas que estão no céu. Conta, Abraão, vê se você consegue. Conta a areia que está na praia. Ele não deu conta, não dá conta de contar, porque eu vou te fazer mais numeroso, mais poderoso do que isso aí. Então, tem coisa que Deus pede para a gente, Ele não está pedindo nada, Ele está abrindo uma oportunidade para a gente. A gente às vezes não entende, né? Eu tenho que dar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não murmure. Porque se Deus está te pedindo algo, Ele está abrindo uma oportunidade para a sua vida. Quem pega essa palavra? Que lindo, você é um filho de Deus, que canção linda, né? Estamos em uma celebração na liderança dos homens, né? Dos varões da igreja, né? E hoje estamos aqui, o irmão Ernie e eu, para direcionar esse culto. E eu quero que você tenha paz aí, porque você está num lugar maravilhoso, a casa do bom Deus. Sabe qual que é a beleza do Evangelho? Eu acho muito lindo isso que eu vou falar aqui agora, que o Evangelho proporciona. Você pega o Evangelho, você vê dentro do Evangelho de Jesus algo tremendo, quando você olha para as pessoas que se agregam a Ele, a mudança que Deus faz na vida delas. Para pensar nisso. Olhe para você. Olhe para você. O que é que Deus fez no trajeto da sua vida quando você veio para o Evangelho e começou a se doar a Ele? É lindo isso que o Evangelho fala. Ele pega casamento falido e reconstrói ele. Ele pega pessoas enfraquecidas, falidas e reconstrói elas. De repente enfermas, doentes, traumatizadas, e reconstrói a vida dessas pessoas.
O Evangelho é isso, gente. O Evangelho faz isso. O Evangelho tem esse poder. É um poder que, de repente, não estou aqui invalidando o que eu vou falar aqui agora, mas é o poder que o gabinete do psicólogo não tem o poder para fazer isso. Você vem para o Evangelho, Deus reconstrói a sua vida, Deus refaz as suas rotas e Deus direciona os seus trajetos. Eu conheci uma pessoa que ela veio para o Evangelho de Jesus, ela entregou a vida para Cristo, ela estava depressiva, oprimida, semblante caído. Ela entregou a vida para Jesus. Ela testemunhou um dia na igreja que eu era membro. Ela disse assim: depois que eu vim, a minha vida transformou. E você via isso no semblante dela. Ela falou: eu estava desesperada com a vida, não queria saber de nada da vida. Deus mudou a minha história. Ela passou de uma pessoa desesperada, desesperançosa, para uma pessoa cheia de esperança. Casou, construiu família e ela começou a pregar a palavra de Jesus na igreja que eu congregava. O Evangelho é isso, gente. O Evangelho é essa beleza, essa reconstrução de vida e de rota e de pensamento e de direção. Eu quero te convidar nessa noite a prestar um culto a Deus. Se você puder ficar em pé, melhor é. Eu queria pedir ao irmão para trazer o altar da oferta aqui. Você prestar um culto a Deus com suas sementes, né? O Gabriel vai colocar aqui na tela o Pix da igreja. Se você quiser ofertar no Pix, oferte. Se você tem oferta aqui para o altar da oferta, vem aqui no altar e oferta. As suas ofertas, escute aqui antes de você ofertar, escute. As suas ofertas, sabe o que acontece com as suas ofertas? Ela diz assim, ó: prossiga a obra de Deus, continue a obra de Deus. As suas ofertas é isso, é um impulso para a obra de Deus. Eu disse para vocês aqui um dia atrás que se você depender do político, ele não vem fazer a obra de Deus. Se você depende, de repente, de alguém que tem uma disponibilidade de finanças muito alta, de repente ele não vem fazer a obra de Deus. Mas quando une a sua fé, a fé do seu irmão, da sua irmã que está do seu lado, e vem aqui, deposita uma semente no altar do Senhor, faz a obra de Deus com muita excelência. Talvez, às vezes, não precisa de tanto, mas precisa de união. Você traz um pouquinho, você deposita um pouquinho, você usa aqui a sua oferta digital para você usar na obra do Senhor. Agora, antes de você ofertar tanto aqui como aqui, eu vou dizer um negócio para você que eu sou conhecedor. Deus não fica devendo nada para ninguém. Tudo que você fizer na obra de Deus, Ele vai te retribuir. E deixa eu dizer uma outra coisa, escute. Pastor, como é que você me prova isso? Eu sou prova. São 13, 15 anos de pastoreio que eu vejo Deus abençoar as pessoas que têm aberto o coração para a obra dele. Porque sabe de uma coisa, irmão? Se tem uma terra que é fértil e você planta uma semente nela e ela frutifica em áreas da sua vida que você nem sabe ainda, é essa terra chamada Evangelho de Jesus. Oferte em paz. Se você tem, oferta é sempre se você pode, tá? Nada forçado, é se você tem, vem aqui no altar, está ungido. Você vai depositar uma semente para Deus e você vai frutificar aonde você tem necessidade. Enquanto a Samla canta aqui, sai do seu lugar, vem aqui. Se você ofertou no Pix, passa aqui, toca no altar para você ser ungido também. Se você ofertou no Pix, sai do seu lugar também, toca no altar da oferta, toca para você ser ungido também, tá? Vem com paz. Se você pode, se você tem. Aleluia, Deus, abençoa os ofertantes, multiplica na vida deles, não deixa faltar, não deixa as portas fecharem, meu Pai. Ajuda os teus filhos, multiplica abundantemente, enche eles, Pai, faz eles se surpreender com o que o Senhor vai derramar, dá a eles abundantemente mais do que eles colocaram aqui no altar. Faça a tua vida sobre a vida financeira dos seus filhos. É o que nós te pedimos nessa hora, meu Deus, porque o Senhor é Deus que está presente neste lugar. Oh, aleluia, oh, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Pode se assentar, dando glória, estando em paz, fique em paz, esteja em paz, tá? Meus queridos, aos visitantes aqui essa noite, eu quero dar um bem-vindo a vocês, tá? A igreja toda está feliz com a presença de todos vocês aqui. E nós temos uma palavra que nós usamos para saudar os visitantes, para dar um bem-vindo a eles. E essa saudação é nossa, né?
O que que a palavra viva diz? Se tem um visitante aí do seu ladinho aí, cumprimenta ele aí. Cumprimenta aí. Se alguém está perto de alguma pessoa que está visitando, cumprimenta essa pessoa aí mais uma vez. Se você já cumprimentou, novamente, deixa ela confortável aí. Amém? Fique em paz, vocês estão num bom lugar. Deixa eu dar uma notícia para vocês aqui. Antes de nós passarmos já para a palavra, mas deixa eu dar uma notícia para vocês aqui. A igreja aqui tem a graça. Escute isso, eu queria bem os ouvidos de vocês. A igreja nossa aqui, ela tem a graça de ter aqui entre nós uma pessoa que eu vou dizer o nome, vocês vão entender, né? É um cineasta. O que é um cineasta? É cineasta mesmo, Sander? É um cineasta. O que é um cineasta? É alguém que faz filmes, né? Alguém que faz filmes é um cineasta. Então, o Sander, o meu filho, ele fez faculdade disso, ele formou nisso. O que acontece? Escute bem que eu quero ouvir de vocês, de repente você se encaixa nisso. Nós estamos num projeto aqui na igreja, vamos começar um projeto na pessoa dele, que é o cineasta, e da esposa dele, a Evelyn, que é os líderes de jovens aqui. Nós vamos começar um projeto aqui na igreja de uma série de filmes, de uma série que a igreja vai fazer, que eles estão já começando isso, o roteiro todinho. E esse filme, essa série que vai ser feita aqui, em alguns capítulos, né, em alguns episódios, vai contar com a participação de pessoas que gostam disso, que se disponibilizam a se integrar para fazer um filme ou fazer parte desse filme, ser um protagonista, um coadjuvante, e seja lá o que você se encaixar, né? Então eu sei que a maioria dos jovens, né, hoje principalmente, gosta muito disso, da questão cinema, né, da questão filme, né, porque hoje isso é uma coisa que está muito em alta. A igreja Palavra Viva, que eu sei, que eu conheço, vai ser a primeira e a única aqui em Goiânia a fazer filmes. Escute que eu vou falar, vou repetir de novo. Eu não conheço nenhuma igreja, até hoje eu não vi, que tenha dentro dela alguém que faça uma série de filmes evangélicos, filmes cristãos. Então, nós vamos começar um projeto, já está em trâmite, a Evelyn, mas o Sandro já está escrevendo todo o roteiro, tá? E é lógico que eles vão precisar de muita gente para fazer o filme, para fazer a série. Eu estou falando filme para vocês entenderem melhor, né? Fazer a série. E umas 30 pessoas, talvez até um pouco mais. E vai precisar de gente para contracenar, vai precisar de gente para ser protagonistas principais, né? Coadjuvantes, aquela coisa toda que existe. Eles vão arrebanhar pessoas de fora, de outras igrejas. Então vai ser um projeto que, em nome de Jesus, dando tudo certo, vai ser um grande projeto para a igreja e também para o meio cristão. Vai começar aqui, né, e com certeza vai expandir, porque eles vão jogar isso para outras igrejas onde tem jovens e pessoas e até adultos que gostam disso. E eles vão com certeza arrebanhar essas pessoas para fazer isso. E no lançamento da série, no lançamento que não vai ser agora, porque tem gravação, tem os tapes aí que demora muito para gravar, mas quando terminar tudo, que eu acredito, né, Evelyn, Sandra, que isso aí demora tipo assim, uns 6 meses, né? Mais ou menos menos do que 6 meses, uns 5, 4 meses para estar tudo pronto. Aí nós vamos lançar a série aqui na igreja, aonde nós vamos ter a participação de toda a igreja, dos protagonistas, daqueles que vão ser arrebanhados para ser pessoas que vão contracenar com quem quiser participar. Vou dar uma ideia aqui, por exemplo. Vamos supor que a Samila, o Caio, o Gabriel, né? Vou dar uma ideia, estou dando uma ideia. Né? Eu também quero participar desse negócio aí, tá? Eu sou meio artista, né? E vamos supor, irmão Erni, aí vamos supor que vai ser alguns dos que vão fazer parte aí. Vai acontecer o quê? Vai ter gente de fora que vai também vir contracenar nessa série. E vai montar isso tudo para no final acontecer o quê? A Igreja Palavra Viva vai montar filmes evangélicos e série evangélica a partir desse contexto que eu estou falando para vocês aqui, que é arrebanhar pessoas daqui, arrebanhar pessoas de fora, dentro desse contexto que é o contexto cristão. Tá?
Por que eu estou dando esse aviso para vocês, um pré-aviso? Porque já tá em curso. Eles já estão escrevendo. Em um mês eles terminam o roteiro. E depois vem, então, a questão da gravação de tudo. Aí, quando tudo terminar, nós vamos passar aqui, né? Nós vamos ter um momento fora culto para a gente passar os episódios aqui, onde vai estar aqui a igreja, os amigos dos que vão contracenar, as famílias, que eu tenho certeza, por exemplo, se vamos supor que a Ana Laura vai ser uma da protagonista da série. Ela vai chamar a mãe, vai chamar um primo, vai chamar alguém. Então vai estar aqui a igreja superlotada para assistir o filme, a série que a igreja Palavra Viva, na pessoa do Santos, fizeram. Por que o senhor está dando esse aviso, pastor? Porque eu quero a participação, primeiramente, de vocês, que é a igreja. Nós vamos dar essa oportunidade para a igreja aqui. Aí, na demanda, precisando de mais, eles vão puxar de fora de outras igrejas, outras pessoas, para contracenar e fazer toda a série. É um compêndio de coisa que não é fácil de ser realizado, mas eles têm a veia, o Sander formou para isso e vai acontecer. Sim, Hélio, pode falar. Vem aqui, Hélio, por favor. É bom ela falar porque ela está ajudando o marido dela, né? Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Quem tiver interesse, no final do culto, pode chegar no meu bem ou em mim, que a gente vai colocar lá, vocês, ele não falou a palavra, mas atores, né, para atuar na série. Qualquer um que tiver interesse, mas eu não sei, a gente ensina. Se você tem vontade, o importante é ter vontade. E ter força de vontade, esforço, dedicação, porque isso requer dedicação e tempo também, disponibilidade de tempo e tal. Se quiser, a gente vai ter, né, os testes, mas só entrar em contato comigo e com ele. E depois que passar aqui na igreja, a gente vai lançar na internet, porque não vai ficar só aqui, nessas 4 paredes. É para ganhar almas para Jesus, né? Porque ninguém faz websérie, é uma websérie de 6 episódios mais ou menos. Então a gente precisa de muita gente, muitas pessoas que tenham esse foco. Se você conhece alguém, né, cristã, que queira atuar também, pode chamar e entrar em contato conosco. Então tá aí, né? Eu concluo esse meu aviso aqui nessa fala da Evelyn aí. Quem quiser se tornar um ator dessa série, procure eles no final. É bom você procurar agora, porque depois que completar, aí de repente você que tem vontade não vai poder fazer de linha de frente, vai ter que ser mais, né? Então procure eles hoje, no culto hoje, né? Ou no decorrer desses meses aí, que vai dar tudo certo. Me coloca aí meu nome já logo aí. Se vocês precisarem de um pastorzão na série, aí vai que, né? Mas essa série cristã aí geralmente tem um pastorzão lá, né? Tem um pastor... Eu estou brincando, tá? Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Tá? Meus queridos, nós estamos passando agora para parte de um momento muito importante do culto. É um dos momentos mais importantes, entre tudo que aconteceu, esse é um dos mais importantes, que é a palavra de Deus, né? E vai trazer a palavra para a gente hoje, o Sander, né? Ele vai trazer a palavra aqui para nós, pode subir aqui. Mas antes de eu passar o microfone para ele, nós vamos fazer uma oração agora. Eu queria chamar aqui no altar os nossos irmãos que trouxeram os dízimos do Senhor essa semana toda. Vem aqui, levanta do seu lugar, vem aqui no altar que eu vou ungir você. Eu quero ungir sua vida, eu quero ungir suas mãos, quero ungir você, tá? Pode vir todos que trouxeram os dízimos do Senhor essa semana toda, hoje, que eu quero ungir sua vida aqui, tá? Se você ainda não é um dizimista da igreja, torne um dizimista e prove. A Bíblia diz, faça prova de mim, né? Para ver se eu não abro as portas dos céus, não derramo bênção tal sobre a vida de vocês, tá? Em nome de Jesus, vem aqui. Nós vamos ungir vocês aqui. Evelyn, vem aqui. Faz essa unção, por favor, aqui. Está mais pertinho aqui. Tá? Estenda as mãos para cá, toda a igreja. Abençoa a vida desse pessoal. Ela vai ungir a mão de vocês aí. Senhor, aqui estão os teus filhos, que carinhosamente, cheios de fé, gratos, trouxeram para a casa do Senhor aquilo que eles entendem, Pai. Com a fé que eles têm, que é aquilo que a tua obra precisa e necessita. E o Senhor colocou nas mãos deles, e eles colocaram dentro da tua obra uma pequena parte daquilo que eles receberam do Senhor. Fica com eles, Pai, cuida deles, abre as portas, multiplica, faz bênçãos financeiras descer sobre a vida deste pessoal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode aplaudir os ofertantes e dizimistas, aplauda bem forte. Bem, paz do Senhor, irmãos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui de novo, mais um momento da palavra. Quero agradecer meus pais, a Deus, por essa oportunidade na minha vida. É um desafio, né? Sempre estar aqui falando com vocês, mas a gente continua fazendo a obra de Deus, amém? Meus irmãos, eu quero que vocês abram aí, hoje,
no livro de Isaías, capítulo 61, versículo 6. Eu quero falar hoje sobre um tema que se chama Homens Sacerdotes de Deus. Amém? Hoje a gente está na celebração dos homens, né? Eu quero falar um pouco a respeito disso. Homens Sacerdotes de Deus. Vou ler aqui. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor. Serão designados ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações e se orgulharão do que era a glória delas. Amém? Esse versículo aqui, ele está falando, né, o profeta Isaías está falando a respeito de uma era messiânica, né, que viria a acontecer naquele momento e que iria mudar completamente a realidade daquele povo onde eles viviam ali. Porque naquele momento em que eles viviam, existiam sacerdotes, né, que eles tinham algumas designações, algumas coisas que eles faziam, né, que outras pessoas não poderiam fazer. E aí eu quero já partir para esse momento aqui, eu quero trazer aqui algumas coisas que os sacerdotes, eles faziam e que isso nomeava eles como sacerdotes de Deus naquele momento. Tá bom? Quero trazer isso porque nós, homens, principalmente, nós precisamos nos portar como sacerdotes de Deus nesse tempo que nós estamos, amém? Só que para a gente se portar como sacerdote, nós precisamos entender como que os sacerdotes, o que eles faziam, como eles agiam naquela época, tá? Então aqui, ó, primeira coisa, o sacerdote, ele cuidava da casa de Deus. Ele tinha um cuidado muito grande com a casa de Deus naquele momento, né? Era uma pessoa que estava focada principalmente nesse ponto de cuidar da casa de Deus. E aí muitas pessoas hoje em dia se denominam sacerdote, sendo que talvez não tem nem essa veia de cuidar da casa de Deus, né? Talvez, vamos voltar aqui para algo mais normal, né? Cuidar da nossa própria casa, porque quando eu falo ser sacerdote de Deus, eu posso falar também ser sacerdote da minha família, né? Ser sacerdote da minha casa, né? E cuidar de todas essas áreas. Então, se a gente trazer para a nossa casa, uma forma mais simples, né? E não trazendo para a casa de Deus agora, essa questão do sacerdote cuidar da sua própria casa é nos mínimos detalhes. Então, a gente pode trazer isso para uma questão financeira, né? O sacerdote, o homem do lar, ele cuida do financeiro da casa. Então, ele vai trazer o sustento da casa. O sacerdote, ele cuida da parte social da casa, né? Então, as pessoas sempre estão em união, né? Sempre estão ali completamente juntas e em uma unidade de pensamento também. Uma outra coisa também que o sacerdote precisa cuidar, e hoje em dia acaba que não tem tanto esse cuidado, porque os homens estão com foco em outro lugar, é cuidar da casa mesmo, materialmente falando. Então, o que seria cuidar da casa materialmente falando? Seria você analisar o local onde você está e entender que o local onde você está é um local que precisa ser abençoado, portanto, ele precisa ser e estar organizado, e você precisa se sentir bem nesse local também. Então, pode parecer algo que é muito simples, né? Por exemplo, pode ter em alguns momentos que você esteja na sua casa, que você goste de um ambiente e não goste tanto de ficar em outro, né? Você gosta mais de um ambiente do que em outro. Existem alguns motivos. Só que existem motivos também que são psicológicos e a gente não percebe isso acontecendo. Por exemplo, meu pai falou a respeito, né, dessa questão, que eu fiz faculdade de cinema e tudo mais. E uma coisa que a gente aprende e precisa usar quando a gente está fazendo filme é a questão de, por exemplo, iluminação. Iluminação é algo que é muito primordial para o ser humano, onde ele está, para ele ter algum sentimento específico. Então, por exemplo, geralmente casas brasileiras, né, que a gente só faz a casa, né? A gente não tem um cuidado grande com questões de sonoridade dentro de casa, de iluminação dentro de casa. Então, por exemplo, geralmente casa brasileira, a gente coloca um plafond branco, sei lá, um branco azulado, e é isso mesmo, né? Vive dentro de uma casa
que tem esse tipo de iluminação. Só que sem saber que esse tipo de, por exemplo, coisa básica, né? Luz dentro da casa traz um sentimento quando eu estou dentro dela. E aí eu observo muito isso, né? E aí a gente teve, lá em casa a gente teve essa questão, né, que aconteceu, que eu olhei e falei, meu bem, existem alguns locais em casa que eu tenho um certo sentimento só por estar nele por conta da iluminação. Às vezes você está na sua casa e aí você tem um sentimento de, sei lá, eu estou sentindo uma opressão, algo do tipo, sendo que na verdade talvez era só um cuidado a mais que você poderia ter por ela, né? E eu falo principalmente para os homens, porque os homens eles precisam trazer um progresso dentro de casa, em todas as áreas possíveis, né? Não só o financeiro, trabalhando o tempo todo e trazendo dinheiro para casa, mas olhar também alguns detalhes que a gente pode trazer e arrumar para dentro de casa. Mas como é que pode um negócio desse, né? Uma iluminação, um negócio tão simples, né? Eu nem me importo muito com isso. Só que a mente do ser humano, ela não conversa com você da forma que você imagina. Mas, por exemplo, você está numa casa que tem uma iluminação, por exemplo, igual aquela ali, que é um azul um branco um pouco mais azulado, né? Tem uma temperatura mais fria. A nossa mente, ela entende que o sentimento que ela precisa ter, que a mente precisa ter, é um sentimento mais frio, um sentimento mais de, talvez, pendendo para o lado de tristeza, né? A gente acaba tendo esse sentimento por estar em um local que é mais azulado. Porque tem um monte de gente que odeia estar, sei lá, em um consultório, porque é tudo branco, né? Tudo fechado, tem uma iluminação branca, aquele negócio que é meio estranho, né? Lembra de filme, né? Iluminação meio estranha assim. E aí, pensando nisso, eu falei, meu bem, vamos mudar em casa, vamos fazer uma alteração em casa aqui, para que toda vez que a gente entrar em casa, a gente lembrar que parece que a gente está num shopping. E aí a gente começou a estudar algumas luzes, a gente fez uma alteração absurda lá a respeito disso, né? Para que isso? Para ter um sentimento bom no local onde nós moramos. Então foi algo que eu percebi que melhoraria a nossa vida dentro de casa, né? É melhor estarmos dessa forma agora que nós estamos, com todas as modificações que a gente fez, do que antes, né, meu bem? E aí é engraçado que a gente fez essa mudança todinha de luz lá em casa. E aí, o primeiro sentimento que meu bem teve, que eu percebi, foi um sentimento porque assim, a gente colocou algumas luzes, né, de croica em casa, bonitona, um amarelo mais quente um pouco. Por quê? Porque geralmente o amarelo mais quente, quando você vê em filme, você vê o amarelo mais quente remetendo a casa de praia, a shopping. Você nunca vê um shopping com uma iluminação branco-azul, um azulado meio estranho, você nunca vê isso. Você vê um negócio mais amarelinho, que remete ao quê? Remete a um local mais quente, remete a um negócio mais agradável de estar. Eu falei, meu bem, vamos mudar esse negócio, porque o local onde a gente mora e mais passa tempo da nossa vida tem que ser um local agradável, a gente vai se sentir bem. Então a gente tem que ter esse sentimento dentro da nossa casa, nas simples coisas que acontecem. E aí, eu estava lá com o meu bem, a gente fez todas as modificações, né? E aí, a primeira vez que a gente ligou a iluminação, a gente fechou as portas tudo, aí arrumou tudo lá, eu falei, meu bem, vamos testar. Aí a gente ligou realmente assim para ver. E aí o sentimento que ela teve foi muito engraçado, porque foi a mente dela meio que enganando ela um pouco. Porque aí a gente ligou a luz, e é aquele branco amareladinho, né? Aí ela olhou assim e falou, amor, gostei demais da luz, mas desliguei que parece que está dando um quentinho, assim, deu um negócio que esquentou um pouco a casa. Só que na verdade não esquentou a casa, foi porque o clima da casa mudou por conta disso aqui. A pessoa viu, né, meu bem no caso viu, que ficou um clima mais assim, mais quentinho, né? Sendo que na verdade não tinha nada ficando quente. E aí a nossa mente, ela engana a gente. E a gente às vezes nem sabe disso. Talvez a gente está num local que não está organizado e que a gente poderia observar esse tipo de coisa acontecendo. Só que a gente não dá moral para isso, né? E isso é muito importante. Por quê? Porque isso remete até mesmo quando a gente vem para cá, para a casa de Deus. Quando a gente vem para cá, se a gente está em um local que não é tão agradável de estar, a gente traz o sentimento de peso, aquele sentimento, sabe, de você chegar ruim aqui nesse local, sentar aqui e não ser a mesma coisa de que você trazer, né, do que você trazer algo bom já de casa aqui para a igreja. Amém? Então, aqui ó, o sacerdote cuidava da casa de Deus. Você, como sacerdote do seu lar, precisa cuidar da sua casa. Não interessa qual que é o ponto específico, tem que cuidar em todos os pontos, tá bom? E o sacerdote cuidava da casa de Deus. Então, hoje em dia,
você se portando como um sacerdote, homem, se portando como um sacerdote de Deus, você precisa também, além da sua casa, onde você estiver, ser uma pessoa que traga o progresso para aquele lugar. Se você está no trabalho percebendo que existe algo que pode ser melhorado, você precisa trazer isso, né, esse progresso junto para esse ambiente específico. Se você está aqui na casa de Deus, você precisa trazer também esse progresso específico. Por exemplo, tem uma mangueira, algo que precisa ser trocado aqui. Você olhando isso, sabendo que você pode fazer, sabendo que você tem em casa as ferramentas, você pode vir e ajudar a isso acontecer, porque isso é trazer o progresso para a casa de Deus. Amém? Outra coisa que o sacerdote fazia naquele momento, né, naquela época lá, ele era responsável por levar a palavra de Deus às pessoas do local. Então, outra coisa que nós, como homens, precisamos trazer dentro de nós nós precisamos ser responsáveis por levar a palavra de Deus a qualquer pessoa que esteja perto de nós, né? Então, nós precisamos, primeiramente, trazer a palavra de Deus às pessoas que são da nossa família, que estão próximas a nós, né? A nossa mulher, os nossos filhos, levar a palavra de Deus para essas pessoas sem nenhuma complicação e de uma forma que as pessoas vão entender que você é o sacerdote daquele local. Amém? Então, o levar a palavra de Deus, aqui eu vou descrever mais para frente, mas o levar a palavra de Deus aqui, você pode fazer, por exemplo, aqui na igreja, trazendo a palavra de Deus aqui em cima do púlpito. Eu não sou o cara que prega, né? Eu não sou o cara que fala em cima do púlpito e tal. Existe um ambiente que você sempre está, esse ambiente você precisa agir. Você precisa trazer essa palavra de Deus para esse ambiente que você tiver, porque assim você vai estar fazendo uma ação de um sacerdote de Deus. E aí, para você ser responsável por levar a palavra de Deus, você precisa fazer um negócio, você precisa aprender da palavra de Deus, porque não tem como você levar a palavra de Deus se você não sabe a respeito daquilo que você está falando. E levar a palavra de Deus não é só você decorar um texto bíblico e levar para alguma pessoa específica. Você precisa ter isso dentro de si. Precisa ser algo que está intrínseco em você. Porque senão a pessoa que está ouvindo, ela não vai conseguir conceber que você está falando a verdade. Ela vai ver que você decorou algo. Ela vai ver que não está, sabe, não é da forma que você geralmente fala. Então, você precisa levar a palavra de Deus e muitas das vezes você leva a palavra de Deus apenas com as suas ações do dia a dia. Quem consegue entender? Amém? E aí, o outro ponto que o sacerdote cuida, né? O sacerdote, naquela época, era responsável pela intermediação das pessoas com Deus. Então, naquele momento, né, antes de Jesus ter vindo ao mundo, né, e ser sacrificado por nós, naquele momento existia uma certa intermediação das pessoas com Deus em relação ao sacrifício, em relação a várias outras coisas. E aí, o sacerdote ele fazia meio que essa intermediação em alguns pontos específicos. Acontece que Jesus vem e a história muda por completo, né? Tanto é que ele morre por conta disso, né? Por conta disso e algumas outras coisas que acontecem em sua vida aqui. Então, nós precisamos entender que nós, homens, como sacerdotes de Deus, nós precisamos fazer a intermediação das pessoas que estão ao nosso redor com Deus. Como que a gente faz essa intermediação? Porque hoje em dia, a gente não precisa ter essa intermediação mais, né? A intermediação nossa com Deus é o próprio Jesus que morreu na cruz por nós, amém? Mas, vou dar um exemplo aqui. Imagina que em casa, a minha esposa está com alguma dúvida em relação a algo da Bíblia, né? Ou algum momento que ela está passando que é importante para ela e a gente precisa resolver isso. A gente vai sentar e eu vou fazer essa intermediação trazendo a palavra de Deus dentro dessa etapa da vida dela e mostrando para ela como resolver isso à luz da Bíblia, amém? E isso a gente pode juntar também para uma questão de filhos, né? Hoje em dia o Adam está aqui, então eu tenho mais bagagem para falar disso a partir de agora, amém? Então, um filho tem uma dúvida ou qualquer coisa relacionada a isso, você precisa fazer essa intermediação como homem da casa, como sacerdote do lar, para que você consiga fazer essa etapa aqui, né, de ser responsável pela intermediação das pessoas com Deus. É simplesmente isso. Quem está conseguindo entender? Amém?
Então vamos refrisar algumas coisas aqui para a gente avançar. Para o homem passar a palavra, para ele trazer essa palavra de Deus, ele precisa, eu coloquei aqui, ele precisa ser referência em fé em casa. Referência de fé em casa. Porque tem algo mais para frente que a gente vai conversar, que é justamente a pessoa em que ela fala da Bíblia, mas ela não pratica absolutamente nada, né? Ela fala muito da Bíblia, gosta muito de estar aqui nesse local, mas a ação dela mostra que ela é completamente o contrário daquilo. Então as ações mostram que a pessoa não é referência de fé na casa dela. Então as próprias pessoas, os próprios familiares nunca vão botar moral, né, nessa pessoa, né, nesse pai, né, nesse marido. Então o homem precisa ser referência de fé em casa. Os filhos precisam ver o homem da casa com atitudes que demonstram fé. Então, como que eu trago atitudes que demonstram fé? A gente precisa fazer um devocional em casa. A gente precisa ter momentos de leitura bíblica dentro de casa. A gente precisa trazer momentos que estão fora do que o mundo já traz para a gente. Então, coisas que, é igual eu tinha falado em momentos anteriores, de criar a nossa cultura para que a gente não seja afetados com a cultura do mundo. Tá bom? Outra coisa, o homem precisa guiar a família para o progresso se baseando na Bíblia, que é a sabedoria milenar. Então, muita gente tem dúvida a respeito de o que fazer na sua vida para ter esse progresso. E uma coisa que eu aprendi e aprendo cada vez mais é que não importa o livro que eu leia, não interessa o vídeo que eu veja, né, não interessa o artigo que eu leia ou algo do tipo, eu sempre vou chegar no mesmo ponto de que tudo isso acaba sendo tirado de um certo ponto de dentro da Bíblia. Então, toda a sabedoria que eu busco em algum livro específico, em algum local específico, essa sabedoria, em um certo ponto, mesmo a pessoa que está falando não sabendo, essa sabedoria ela acabou vindo da palavra de Deus, sem a pessoa que está falando saber. Então, é um negócio muito interessante. A gente acaba voltando lá para o início de tudo, que a gente precisa engolir esse livro, né, essa Bíblia, para a gente conseguir ter o nosso progresso na nossa família. Amém? Outra coisa, o homem precisa estar pronto para pregar, ensinar, explicar e exortar. Tá bom? Então o pregar é igual eu falei anteriormente. O pregar, talvez o seu chamado não é estar aqui em cima. Talvez o seu chamado é pregar para as pessoas que estão próximas a você. Então só o fato de você ter um ambiente que você está, né, durante a sua vida, não sei se fica mais no trabalho, mais em casa, só o fato de você ter um ambiente, esse ambiente precisa de alguém que esteja passando a palavra para frente ali, nesse ambiente, né? Então isso é uma forma de pregar e não precisar estar aqui em cima. Outra forma de pregar também, você prega às vezes através das ações. Muitas das vezes essa pregação vem através de ações, né, que você às vezes não fala nada. Então o não falar nada e as pessoas ver as suas ações muda muito mais a vida de alguém que está do seu lado. Muito mais do que você ficar falando que a pessoa é aquilo, e que está errado, e que é algo do tipo, entendeu? Então as suas ações vão demonstrar e vão pregar por você. Outra coisa, ensinar, né? Pregar, ensinar. Ensinar a gente traz mais, né, o homem sacerdote da casa que já tem uma família, né, e que tem filhos, ele vai ter que gastar a sua energia do corpo diária, trazendo um pedaço dessa energia para ensinar as pessoas que estão junto ali, né? Ensinar, a minha esposa me ensina, eu ensino ela, né? A gente se ajuda nisso e vai ensinar o Adam também. Então nós precisamos entender que para funcionar tudo isso, eu preciso gastar um pedaço da minha energia diária praticando isso, que é o ensino. Amém? Então explicar e exortar, né? Isso aqui tá simples. E aí, vamos avançar aqui, para a gente falar a respeito de outras coisas que a gente vê muitos homens fazendo, que estão dentro da igreja, e muitas famílias também fazendo. Existem dois extremos de homens e de famílias também. Existem aqueles homens que vêm aqui para a igreja e que eles estão aqui nesse local, absorvem tudo, saem daqui e a vida deles é como se eles nem tivessem vindo,
né? Eles vêm para cá, ouvem tudo e parece que simplesmente entra e sai do outro lado e acabou. E a vida dele continua a mesma coisa. Eu já vi isso com os meus próprios olhos. Pessoas que não conseguem ficar nesse local, vêm aqui, participam de um culto, depois vai embora e nunca mais aparece, né? Aí, vendo a vida dessa pessoa do lado de fora, eu percebo que a pessoa, ela tem palavras, né, de xingamento na boca, ela tem várias coisas que não compete realmente dela estar nesse local, né, dela conseguir sincronizar nesse local. Então existem essas pessoas, esses homens que vêm para cá, entra de um lado, sai do outro e fica por isso mesmo, e a vida dele continua a mesma coisa do lado de fora. Isso é um extremo. Existe o outro homem, né, o outro exemplo de homem, que é os que vêm para esse local, né, aprendem aqui tudo o que é ensinado aqui através da palavra de Deus, através dos louvores, tudo. Essa pessoa sai daqui e ela continua falando de uma forma extrema a respeito da igreja o tempo todo, a respeito do espiritual o tempo todo, dentro da sua casa, dentro da sua família, e as pessoas começam a ficar, eu posso falar que até enojadas por conta disso, porque nenhum extremo, falando de evangelismo, é bom, né? Nem você ser passivo demais e nem você ser ativo demais, que assim como eu falei, muitas das vezes as suas ações vão falar por si mesmo, né? E aí, se você é uma pessoa que você está nesse local, absorve tudo certo, mas quando você sai daqui, você fica enchendo a cabeça das pessoas que estão próximas a você, falando o tempo todo, ó, isso aqui não pode, ó, isso aqui é do capeta, ó, isso aqui é do diabo. Você está enchendo as pessoas que estão ao seu redor. E isso, talvez, em certo ponto, é pior do que a pessoa que não fala absolutamente nada e que é muito passiva. Vocês concordam, gente? Então, isso, na verdade, eu já dei alguns exemplos aqui que não foi uma pessoa, né? Não foi um jovem que eu conheci, e sim alguns, né, que eu conheci que tiveram a mesma história de pais, né, principalmente o homem da casa ali, trazendo uma ideia completamente diferente da do jovem, porque tem umas etapas, né? Existe, dependendo da família, existe uma etapa que o filho desconecta dos pais, e aí ele desconecta dentro da casa e vira aquele negócio que é meio estranho, né? Fica um para um lado, outro para o outro. O jovem começa a ter umas ideias diferentes, e aí os pais começam a falar, ó, isso não pode, isso não sei o quê. Aí começa a distanciar cada vez mais, né? Sendo que já rompeu aqui no meio, né? Sendo que já deveria ter arrumado há muito tempo. Eu acredito que vocês entendam o que eu estou falando. E aí eu já vi alguns exemplos, né? Que não foi um, foi muito mais, de pessoas que falaram para mim. E uma delas falou exatamente daquela forma que eu já falei para vocês, que quando ele fez 18 anos, ele chegou nos pais dele de frente, né, e falou assim, quando eu fizer 18 anos, eu nunca mais vou para a igreja. E ainda morando na casa deles, né, na casa dos pais deles, ele falou isso e continuou com os seus 18 anos para frente, sem ir para a igreja. Por quê? Justamente por essa questão do extremo, vindo, né, dos pais, vindo dessa ordenança da casa. E essa ordenança vem através de quem? Na verdade, deveria, né? Deveria vir através do homem da casa. Amém, gente? E aí, a gente entra numa questão de pais aqui, pais e filhos, né? Eu quero entrar um pouco nessa questão. Antes de ter o Adam, né? Eu ficava pensando, observando famílias no mundo afora, né? E observando como que está o mundo de hoje. Eu fiquei observando e vendo que muitas famílias caindo na mesma cilada de liberalismo, sabe? Deixar o filho fazer o que quer e esse tipo de coisa. E aí eu ficava me perguntando, e já me peguei me perguntando isso. Será que quando a gente tiver, né? Eu ficava me perguntando isso, mas é o meu cérebro que eu fico falando, quieta, fica calado aí. Ficava perguntando, será que quando o meu filho nascer, ele vai ter esse tipo de ideia, assim, essa ideia que desconecta da gente? Será que por que esse tipo de coisa acontece? Eu sempre ficava me perguntando isso, né? E aí, obviamente, estudando um pouco mais, entendendo que existem famílias e famílias, né, tipos diferentes de ensino, e acaba que um deles dá nisso, né? Eu fiquei mais tranquilo, porque eu percebi que eu preciso gastar energia minha diária para que isso não aconteça, para que não vire uma família, né, normal como a gente vê mundo afora. Então eu ficava me perguntando esse tipo de coisa, porque hoje em dia o que mais tem é exatamente isso. A gente vê homens de família que não estão levando o progresso para dentro de casa, e aí esse progresso ele não acontece
portanto, vem também esse descolamento que os filhos têm em relação aos pais. Por quê? Porque a autoridade em casa, ela acaba não sendo os pais. Porque, para um exemplo, né? Para você ser uma autoridade em casa, você precisa gastar mais energia em casa para mostrar isso para as pessoas, né? Para mostrar isso para os seus filhos que estão ali. E muitos pais hoje em dia preferem gastar mais tempo no trabalho, por exemplo, né? Gastar um tempo muito grande no trabalho. E aí pode ter muitas pessoas que podem falar para mim que realmente isso é preciso, né? Eu preciso levar dinheiro para casa e tal. Só que a gente precisa começar a nos organizar para que a gente entenda que isso tem que vir de nós. Muitas das vezes as mulheres que pegam esse papel para elas, né? De cuidar da casa e tentar trazer um progresso ali para casa, sendo que na verdade era o homem que tinha que estar fazendo isso. Esse progresso tem que vir da identidade masculina trazendo isso para dentro de casa. Porque existe, por exemplo, falando com o filho, eu posso falar a mesma coisa que o meu bem falar para o Adam. Nós podemos falar a mesma coisa. Imagina que ele já está grande e a gente falar a mesma coisa. Se eu falar essa coisa, vai ser um efeito que vai causar nele. Se meu bem falar, vai ser outro efeito que vai causar nele. Por quê? Porque geralmente o homem falando é de uma forma mais bruta, de uma forma mais ali, não, é isso aqui, pronto. Geralmente a mulher como? É uma forma mais diplomática de falar, né? É um jeito mais ali, não, vamos resolver isso aqui. E, na verdade, os homens têm esse outro modo. Então, se nós pegarmos para nós essa veia de volta, de falar, eu vou trazer o progresso para casa, eu vou fazer as coisas acontecer, eu vou falar e agora vai acontecer dessa forma, e todo mundo está junto porque todo mundo entende que eu uso a Bíblia para trazer esse progresso dentro de casa. Todo mundo vai ter essa mesma unidade e linguagem dentro da sua casa, amém? E aí, existe uma outra questão que a gente pode abordar aqui também, que é a questão espiritual. Eu falei aqui que o homem, ele precisa trazer o progresso, porque hoje em dia é assim, ó, hoje em dia, na verdade eu até peguei isso aqui, ó. Olha aqui. Matéria, 48% dos lares brasileiros têm mulheres como chefe de família. E aí muita gente pode falar, não, mas hoje pode fazer, né? Hoje, sei lá, você pode fazer o que você quiser. Sendo que, na verdade, a ideia não era essa. A pergunta que nós deveríamos fazer é por que 48% dos lares brasileiros têm mulheres como chefe de família. E aí eu digo exatamente o porquê. Porque os homens estão deixando de ser o chefe da família. Não é nem porque a mulher quer tomar esse ponto. Não, eu preciso disso, eu quero isso para mim. Não é nem por conta disso, é porque os homens simplesmente estão desistindo de fazer isso. Eu não sei se vocês concordam. Vocês concordam? Porque, por exemplo, para a mulher é muito melhor o homem ser o chefe da casa, porque o homem aguenta mais pancada, né? Aguenta mais pancada, tanto emocional como qualquer outra. Então, para a mulher, isso é melhor. Ela consegue entender isso. Só que acaba que a narrativa muda, né? A narrativa muda para não, nós podemos fazer o que a gente quiser. É exatamente essa narrativa de hoje. Só que, na verdade, a narrativa certa é que os homens estão parando de fazer aquilo que eles precisavam fazer. É só isso. Então, esse progresso não está sendo levado para dentro de casa, né? Não está sendo produzido pelos homens do dia de hoje. Quem já ouviu aquelas frases, né, famosas? Não se fazem homens como antigamente. Não se fazem homens de guerra como antigamente. Então, existem essas frases. Por quê? Porque realmente o posto dos homens hoje em dia é simplesmente ser mais passivo. E aí uma dessas passividades vem a respeito do lado espiritual da coisa. Porque, por exemplo, hoje em dia, o que a gente vê? Na casa, existe o lar brasileiro evangélico. Quem que leva, geralmente, a família inteira para a igreja? Geralmente, hoje em dia, é a mulher, não é verdade? Existe muito ciclo de oração, né? As mulheres estão sempre ali. Por quê? Porque tem um lado emocional, né? Tem algo que elas têm ali, que eu até brinco com o meu bem. Teve uma vez que eu brinco com o meu bem, porque eu fiquei percebendo, eu falei, mozão, eu acho que você tem o WhatsApp de Deus, porque não tem lógica. Eu acho que você tem o WhatsApp de Deus, porque é um negócio muito rápido, assim. Não que eu não tenha, né? Mas eu percebo que essa questão emocional vem muito da mulher, né? Só que se a gente analisar assim de uma forma muito básica, olhando Bíblia, olhando... a gente pode pegar qualquer coisa, né? Filmes que falam antigamente, a gente vê os homens trazendo progresso. E a gente vê isso funcionando. Correto?
E aí entra um outro ponto em que acontecia também antigamente. O homem trazia a questão do progresso, até mesmo espiritualmente falando. Porque se o homem está alinhado com a Bíblia, né, naquela época, vamos pegar antigamente, ele estava alinhado com Deus ali, né, com o propósito, ele trazia toda a família dele junto. Então todo esse trabalho que está sendo levado de pouquinho em pouquinho, né, empurrado para as mulheres, era o homem que fazia, né? O homem estava ali na frente fazendo isso, né? E não só em questões materiais, mas em questão espiritual também, a gente vê muito isso. E aí tem essa questão, né, que a gente precisa entender e colocar no nosso coração a partir de hoje, colocar na nossa vida, principalmente os homens, né, falando dos homens. Quando a gente está conversando aqui a respeito de filhos, é para todo mundo, né, para pais, mães e filhos também compreender um pouco a respeito disso. Mas esse ponto específico, né, de trazer, de falar assim, ó, porque a gente pode trazer o progresso espiritualmente falando também, quando, por exemplo, um filho não quer vir para a igreja. Um filho não quer vir para a igreja. Você está debaixo do nosso lar ainda. Então você vai para a igreja. Não tem esse negócio de, não, ele está decidindo já, ele já tem a idade. Não existe isso. Então a criança precisa entender, de uma vez por todas, que ela precisa cumprir a regra e a lei daquele local onde ela está. É por isso que os homens, as mulheres, os pais, hoje em dia estão perdendo o controle dos filhos. E aí eu entro um pouquinho nisso aqui agora, a respeito de perca de controle, né, dos filhos, né, em si. A gente vê muito isso acontecendo hoje. E aí eu fico observando que hoje em dia as crianças estão ganhando algo e perdendo outro, né? Por exemplo, era para ter mais os pais próximos, gastando a energia do corpo, né, auxiliando, cuidando, ensinando os filhos. Porque, por exemplo, se a gente pegar famílias do mundo, né, famílias do mundo que estão completamente desconectadas, eu conheço algumas, completamente desconectadas com o que a gente vive aqui, né, com o que a gente vive, com o que a gente prega. Essas famílias, elas ensinam a cultura delas para os filhos. E aí, o filho, quando ele nasce, ele meio que nasce, ele quase nasce zerado. É como se ele nasce literalmente zerado. Eu não sei se vocês já perceberam, os animais nascem sabendo nadar, nascem sabendo ter uma certa comunicação. Agora nós nascemos zerados. A gente precisa ser ensinado e ser influenciado. Então, os pais influenciar os filhos não é algo ruim que a gente talvez possa falar, né? Não vou influenciar meu filho, ele vai ser do jeito que ele quiser. Né? Sendo que, na verdade, o povo do mundo faz isso. As pessoas que estão fora da igreja, elas fazem isso. Não, você vai ser, eu vou te influenciar, só que não precisa falar isso. Né? A pessoa só vai lá e influencia, coisa que nós precisaríamos estar fazendo, mas nós acabamos não fazendo. E aí a gente entra num ponto muito interessante. Muitos filhos hoje estão desconectando dos seus pais. Os pais não estão compreendendo o porquê que tem essa desconexão, né? O porquê que está acontecendo esse tipo de coisa. E aí eu estava arrumando essa palavra, né, e pensando a respeito, eu fiquei me perguntando um pouco a respeito disso e tentando compreender qual que foi, tipo assim, quais as etapas que os pais passaram para não compreender, porque deve que a infância dos pais de hoje foi muito diferente da infância que os jovens têm hoje, porque não é possível um negócio desse. Às vezes eu até acredito que os pais no dia de hoje, os pais que não conseguem controlar os seus filhos e ensinar os seus filhos, eu acho que eles já nasceram adultos, porque é a única solução para não entender como não controlar um filho, entendeu? Porque eu fico olhando esse tipo de coisa hoje, eu fico observando, falando, gente, essa pessoa não consegue controlar o seu filho, né? Não consegue ensinar o seu filho, algo do tipo. Então, ou ela nasceu já adulta, ou ela tem amnésia, porque ela esqueceu absolutamente tudo o que ela passou antigamente. Então, uma coisa que a gente vai aplicar, né, com o Adam também, é justamente isso, entender o lado dele no processo que eu também passei. Então, por exemplo, eu passei momentos na minha juventude, eu estou jovem ainda, mas na minha juventude, adolescência, de ter uma certa mudança de mente ali. E ficar doido, né? Porque quando você está na adolescência, a mente fica louca. Então, eu sei que eu passei por isso. E eu sei que meu filho vai passar por isso. Então, eu já tenho que ficar preparado para entender o ponto dele. Para entender o que está passando. E não fingir que eu sou um adulto e não querer participar da vida dele nesse momento.
Entende? E aí tem um outro paralelo que a gente pode pegar. Hoje em dia existem 2 pais, os 2 nascem com 100% de energia. 100% de energia. Você chega em casa depois de um longo dia de trabalho, você tem 1% de bateria. Aí você vai e fala, preciso dormir. Você vai, deita na cama, vai dormir, sua bateria começa a crescer, bate 100%. Se você não dormir direito, sua bateria fica viciada. E você acorda todo tonto. Se você dorme direitinho, sua bateria vai bater no 100%. O que acontece, geralmente, com os homens que não reparam bem na sua casa e não cuidam bem na sua casa? Você acorda com 100% de bateria, 90% da sua bateria você já organizou para o seu trabalho, termina o trabalho, você chega com 10%, 9% da sua bateria, você agora vai disponibilizar ela para a televisão. Você vai disponibilizar para alguma coisa que vai te alegrar, né? No finalzinho daquele dia ali, 90% você já gastou, os 9% também você vai gastar agora, e o 1% é para você dar um beijo nos seus filhos, dar um beijo na sua mulher e falar boa noite, vou dormir de novo para recarregar minha energia. Geralmente é assim que acontece, né? Muitas pessoas, geralmente é assim que acontece. E aí existe um outro pai hoje em dia, só que esse pai é muito bondoso. A bateria dele fica 100% até você começar a usar. Esse pai se chama celular, né? É engraçado que o paralelo é o mesmo. Você pega o celular, está 1% de bateria. Você coloca ele na tomada, ela recarrega, dá 100%. Aí você tem filho, tem uma mulher. Você está lá deitado no sofá, seu filho vem querer conversar com você, e aí você fala, filho, sinceramente, eu não quero brincar disso aí agora. Fala o seguinte, pega o celular e usa ele. Usa o celular, está 100% de bateria, pode ficar tranquilo, fica à vontade com ele. Virou o novo pai do filho. Olha que maravilha, virou o novo pai do filho. Está com 100% de bateria, você pode colocar na tomada e recarregar de novo. E aí o filho pega esse novo pai e começa a aprender um monte de coisa com esse novo pai. Começa a aprender um monte de coisa, começa a aprender um monte de dança, começa a aprender um monte de gíria, um monte de coisa que vai levar ele para o bom caminho, né? E aí você, não gastando energia com o seu filho, outra energia vai ser gasta com ele. Vocês concordam? Então, uma frase que a gente pode aplicar, né, na nossa vida é que se você não está gastando energia com algo, você perde o domínio sobre aquele algo. Então, se você não está gastando energia com seu filho, você pode ter certeza, você vai perder o domínio sobre ele. Em algum momento você vai perder esse domínio sobre ele. Que esse domínio acaba sendo perdido realmente, quando inteira os 22 anos ali, perde o domínio, o filho fica adulto, pronto. Mas ao longo do tempo, na criação e ensino, você não pode perder esse domínio. Mas assim, sinceramente, falando bem sincero assim, talvez eu estou falando errado, né? Talvez você deva deixar o seu filho com o celular, né? Talvez seja legal ele ver tudo isso, ele vai aprender, né? Ele vai crescer vendo isso. Fala o seguinte, não precisa ensinar ele não, deixa ele com o celular, deixa seu filho usando o TikTok o dia inteiro, deixa seu filho vendo dancinhas do TikTok o dia inteiro, né? Deixa seu filho se alimentando de coisas da televisão, que são pessoas que não são crentes e fazem esses negócios que estão na televisão, né? Quem aqui já assistiu um filme evangélico brasileiro? Não, tem uma pessoa que assistiu um filme evangélico filme evangélico brasileiro. E série evangélica brasileira? Alguém já assistiu? Quem aqui já assistiu uma série coreana? Então, a gente consegue ver o quanto fica distoante na questão disso aqui, ó. Que isso aqui, 99% das pessoas que dominam isso aqui são pessoas que não estão seguindo o mesmo propósito. Mas fala o seguinte, deixa seu filho com o celular. Dá um celular para o seu filho, na época que não pode dar. Dá, pode ficar tranquilo, que vai dar bom. Quando seu filho terá 15 anos, ele vai estar com a ideia completamente igual à sua. Faz isso, pode fazer tranquilo, que vai dar certo. Amém? Ah, não vai dar bom, não?
Engraçado, por que tem tanta gente que faz então? Se já sabe, né? E aí, partindo aqui para a parte final, falando um pouco a respeito dessa questão de autoridade espiritual. O homem, ele precisa entender que ele precisa trazer essa autoridade dentro de casa para trazer o progresso espiritual, financeiro, né, social ali com todo mundo. E aí eu li a matéria aqui falando que 98% dos lares brasileiros tem mulher como chefe de família. Aí muita gente pode olhar, né, pessoas que não estão próximas a nós aqui e vivendo essa mesma experiência, pode olhar e falar assim, mas hoje pode, né? Mas você pode fazer o que você quiser. Claro que você pode fazer o que você quiser, né? Hoje em dia pode tudo. Só que aí eu gosto de voltar lá atrás, né? Toda vez que a gente tem algum conflito, eu gosto de voltar lá atrás, na criação de tudo. Todo mundo gosta, todo mundo sabe que eu gosto de voltar, né? Quando Deus criou tudo que existiu, né? Tudo que existe e existe até hoje. Deus cria tudo com lei e regra. Então ele vai lá, cria uma macieira que ela só vai dar maçã. É incrível, né? Vocês já viram? A macieira, ela só dá maçã. Ela nunca fala assim, hoje eu vou dar limão. Não, hoje eu me senti com vontade de dar limão. Eu não vou dar maçã hoje. Por quê? Porque Deus criou uma lei e uma regra para aquela planta específica, para aquele objeto específico e aquele objeto específico vai governar em cima daquilo e vai trazer exatamente o que Deus estabeleceu como lei e regra para aquilo. E aí Deus cria um monte de coisa, Deus cria animal que sabe se comunicar e vive ali no seu canto, eles seguem as leis e regras. Aí Deus vai e cria um negócio chamado ser humano, fala, eu vou colocar consciência, um negocinho aqui que a trindade, né, nós como trindade temos, né, eu vou colocar essa consciência, esse negócio chamado alma dentro do ser humano. Vai ser um pouquinho diferente, vai poder tomar algumas decisões, né? E aí, uma das primeiras decisões que o ser humano toma é cuidar da própria vida e deixar aquilo que Deus tinha estabelecido já. Então, tudo que Deus criou tem uma regra, né? Tem uma lei e uma regra que precisa ser cumprida, senão aquilo vai ser quebrado. E aí, o ser humano é o único ser que decidiu viver por conta das próprias regras. Então, Deus estabeleceu lei e regra sobre absolutamente tudo. Por exemplo, quando Adão e Eva pecam, eles cometem um ato de rebeldia contra a vontade de Deus naquele momento. Foi o maior ato de rebeldia contra a vontade de Deus. E aí o que acontece? Deus intervém, né? Intervém de uma forma muito forte. A gente passa a ser dominado pela morte. A morte começa a nos consumir a partir do momento que a gente começa a viver. Amém? Não, o amém foi baixo, né? Por causa da morte, né? Por causa da morte o amém foi baixo. E aí é engraçado, você passa mais para frente, aí ainda assim não se resolveu. Você passa mais para frente, você vê uma história de um povo que está numa doideira, eles estão matando um ao outro, uma loucura. E aí Deus precisa intervir de novo, porque a rebeldia aumentou num nível que não dava mais para ficar. E a rebeldia foi tanta que Deus vem e fala, eu vou encher o planeta de água e vou acabar com tudo, deixar só uma galera aqui para eles repovoar a terra de novo. Aí passa mais um tempo, né? A gente vê outras histórias acontecendo, a gente vê uma história de um pessoal olhando para o céu e falando, eu acho que a gente consegue fazer uma torre para chegar lá. Vamos fazer esse negócio? Aí Deus olha e fala, não era a lei e a regra que eu estabeleci para vocês. Vocês não estão entendendo, então nós vamos ter que descer, porque como vocês vão fazer em unidade de linguagem, vocês vão conseguir o que vocês querem. Só que nós vamos ter que descer e nós vamos ter que acabar com vocês de novo, né? Espalhar a língua ali de todo mundo. Aí você avança mais um pouco, você vê o ser humano adorando bezerro de ouro, adorando um monte de outros deuses, né, que ele mesmo cria. E aí Deus vem de novo, traz o filho dele, ele morre por nós. E aí existe uma promessa no futuro, que a rebeldia vai aumentar de novo, em um nível tão grande, que Jesus vai vir, e dessa vez não vai ser da mesma forma que ele veio da última vez. Então, onde eu quero chegar com isso? Toda vez que você vê alguém com a ideia mental, né, de liberalismo grande, não, hoje em dia tudo pode, cara, hoje em dia está de boa, não, hoje em dia você pode fazer esse negócio, e você não se basear naquilo que Deus já estabeleceu como regra, e como conduta, e como lei, né, a partir da palavra dele, você vai entender, e você precisa entender, que isso é um certo ato de rebeldia contra o próprio Deus, contra a própria vontade de Deus. E a gente precisa entender isso no mínimo ponto. Então, quando a gente ouve hoje falando, não, mas a gente pode fazer isso sim,
Hoje em dia pode isso, hoje em dia pode aquilo. Pode ter certeza que a rebeldia no mundo, ela está aumentando de novo. Ela está aumentando de uma forma drástica novamente. E isso, obviamente, as únicas pessoas que conseguem aplicar isso na sua vida é quem sabe da palavra e é quem tem fé nisso aqui que a gente está falando, né? Quem tem fé na palavra de Deus que consegue aplicar isso. Quem não tem fé na palavra de Deus, quem não entende que esse aqui é o principal livro que a gente precisa carregar para a nossa vida, nunca vai conseguir compreender isso. E vai falar, não, na verdade hoje pode sim, pode tudo. Hoje em dia a gente pode fazer o que nós quisermos, né? Sendo que na verdade dentro da Bíblia existem ensinamentos que a gente pode trazer para os nossos filhos, trazendo a luz da Bíblia e não a luz de pessoas que estão no YouTube, pessoas que estão ao redor, né? A gente pode trazer qualquer tipo de ensinamento, qualquer tipo de exortação, qualquer tipo de palavra só com a Bíblia, né? Sem pegar modelos de outras pessoas, né? Modelos de pessoas que estão com um pensamento completamente o contrário. A gente precisa entender isso para que a gente consiga trazer esse progresso para dentro da nossa casa. Amém, gente? Essa é a palavra que eu gostaria de trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês apliquem isso, né, na vida de vocês, e com essa sabedoria, né, que vem da Bíblia, essa sabedoria milenar, né, que ajuda a gente a progredir na vida de uma forma tranquila, né, leve e sem muita complicação, assim como o mundo de hoje tem, muitas pessoas falam. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Amém, meus queridos? Deus falou com a gente, eu ouvi muito de Deus aqui, e eu espero que essa palavra, ela de fato, ela possa fazer o efeito a qual ela precisa, né? Eu quero terminar a noite de hoje aqui junto com vocês. Nós estamos em campanha, né? A igreja sabe disso, os nossos irmãos que estão visitando aqui hoje, né, estão ouvindo. Nós estamos em campanha de oração, e nós começamos, hoje é o 3º dia da campanha, nós vamos terminar assim. Só preciso que vocês fiquem em pé, por gentileza, e que Deus possa falar mais alto, mais nítido, mais profundo nos nossos corações através desse tema que é tão importante, que é tão pouco falado, na verdade, não é tão, é pouco falado, né? As nossas responsabilidades como os homens precisam ser revista por nós mesmos, para que a gente possa cumprir o papel a qual nós viemos no mundo para cumprir, né? Eu quero profetizar que nessa noite aqui, principalmente para os homens, ninguém veio a esse mundo para só passar por ele. Nós viemos para deixar um legado. Quem concorda para dizer amém? Nós viemos para deixar um legado, em nome de Jesus, amém? Então recebe essa palavra de hoje através do Sander e leve para sua casa. Eu preciso cumprir lá dentro do meu lar, da minha família, o meu papel. Eu preciso trazer progresso para o ambiente onde eu estou. Diga com fé e voz de vencedor, diga: eu preciso trazer progresso para os ambientes que eu faço parte, tá? E lembre-se sempre que o principal ambiente é o seu lar, tá? Tem gente dentro da sua casa que precisa da sua palavra, que precisa da sua fé, tá? Tem gente que precisa da sua fé. Eu vou dizer isso para você com muita clareza. O apóstolo Paulo vai dizer uma coisa muito linda: sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Hoje tem gente querendo ouvir isso de você, que você diga: me imita, porque eu imito a Cristo, tá? E eles querem. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar um negócio muito interessante. Falou assim, ó: eu vim para Cristo, eu conheci a Jesus, ninguém me falou de Jesus, ninguém pregou Jesus para mim. Eu ouvi a pessoa falar isso. Eu vim para Jesus porque eu vi a vida de fulano de tal, e eu quis ser igual a essa pessoa. Olha só, gente, não precisa falar nada para a pessoa. Ela viu a vida de alguém e ela quis ser igual, e ela aceitou a Cristo como Salvador da vida dela e começou a seguir os caminhos do Senhor. Então, é o que o Sandro falou, a sua vida prega mais do que as suas palavras. Talvez você é um evangelista de testemunhos, talvez você é um pregador de vida. Você não é de púlpito, você não é de microfone, e talvez você nem é de mano a mano, mas você é de vida. Meu Deus, isso é tremendo. Eu estava ouvindo ali, meu Deus, eu falei, gente, né? E hoje nós estamos, para nós finalizarmos,
terceiro dia da nossa campanha, Se Eu Orar. O nome da campanha chama Se Eu Orar. Se você orar, imagina, se você orar, o que pode acontecer? Já parou para pensar, sim ou não? Já orou hoje? Você orou hoje, sim ou não? Deus está falando, se você orar, meu filho, os céus vai ouvir, vai mover. Amém? Quem crê que Deus pode hoje, nessa campanha de hoje, falar com você, diga amém. Amém. Oh, aleluia. Eu tenho algumas orações para fazer específica aqui. Quem quer receber? Amém. Então aí onde você está, não vou chamar para vir no altar, porque são muitas pessoas, né? Na quarta-feira, na sexta, deu para vir aqui no altar, a gente ajoelhar aqui, devido o número de pessoas está sendo reduzido, né? Mas hoje tem mais pessoas, não vai caber aqui, não vai caber aqui. Mas nós vamos fazer a campanha aí onde você está mesmo, tá? Eu vou pedir o auxílio de algumas pessoas, nós vamos terminar já já. Falta 10 minutinhos para a gente terminar. E a gente vai orar aí e vai pedir a Deus nessa hora.